Agora, senhores, veja só, eu tenho aqui mais um sólido. Esse sólido é feito a partir de um paraboloide. Tá vendo esse desenho aqui? A lateral, a superfície lateral desse sólido é um paraboloide, né? É uma parábola que gira, por isso se chama paraboloide. Nós temos aqui secções retas desse paraboloide. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deduzir a fórmula que calcula o volume desse bico desse sólido, né, que é um bico de paraboloide, né? É uma pontinha de um paraboloide através de uma integral através de uma integral dupla usando coordenadas polares. O que eu vou fazer? Veja o seguinte. Primeiro eu vou definir uma função, né, que determina essa superfície do paraboloide, né? Veja os senhores que a altura desse paraboloide vai do chão, da base, até o vértice desse paraboloide, até a pontinha. De maneira que o Z está entre o zero e um determinado valor H. Né? O zero varia, o Z, que é a altura, varia entre 0 e o H. Né? O que é Z igual a zero? Né? É o chão desse paraboloide. Né? Nesse caso, corresponde à base circular desse paraboloide que tem um raio R. Certo? Muito bem. Então, fazendo isso aqui, nós recorreremos a uma integral dupla da região sobre uma região. Que região é essa? É essa circunferência aqui. Sobre uma região, né, onde o integrando dessa função é o quê? É uma função que determina a superfície desse paraboloide, que é o quê? O Z em função de R, né? Só que esse Z, ele envolve a altura, ele envolve esse valor do H aqui, de maneira que Z é igual a H menos mr ao quadrado, né? Esse m aqui é um coeficiente, digamos assim, uma constante de proporcionalidade, né, que multiplica esse r ao quadrado aqui. Né? Digamos, é um coeficiente de inclinação da curva, né? Digamos assim. Tá, então vamos lá. Veja só. Nós vamos pegar essa função aqui, essa relação, e jogar aqui dentro. Então vamos lá. Integral dupla sobre uma região de h menos mr ao quadrado dA. Esse dA nós vamos substituir por r dr dθ, que são as coordenadas polares, que é o raio e ângulo. Então, para os limites aqui de integração, vemos que o sólido é um sólido de revolução e ele dá uma volta completa em torno de um eixo. A região vai de 0 a 2π. Então, vamos especificar isso aqui. Então, integral de 0 a 2π. E o raio é o domínio dessa integração. Vai daqui até aqui. É o raio da base desse bico de paraboloide.
Então vai de 0 até um determinado valor R, de 0 até R. De quê? De H menos mR ao quadrado vezes quem que é o nosso dA em coordenadas polares? R, dr, dθ. Beleza. Vamos desenvolver isso daqui então. Integral de 0 a 2π, integral de 0 até R. Vamos efetuar essa multiplicação. R vezes H e R vezes mR ao quadrado. Vai ficar assim. R vezes H dá RH. R vezes menos mR ao quadrado dá menos mR ao cubo. dr, dθ. Primeiro vamos integrar em R. Então vai ficar integral de 0 a 2π disso daqui dr. Integral de RH dr, o H é constante, então mantenho ela e integro R. R ao quadrado H sobre 2. Menos a integral de mR ao cubo dr. mR à quarta sobre 4. Isso daqui está variando de 0 até R, né? dθ. Bom, continuando isso aqui. Integral de 0 a 2π de... Veja bem, se nós substituirmos o R por R mesmo, vai ficar isso aqui mesmo, certo? Se a gente substituir o R por 0, vai zerar isso aqui, vai zerar isso aqui. Vai ficar menos 0, não precisa nem escrever. Então basta fazer o quê? Só repetir isso daqui. Substituir o R por R, vai ficar isso aqui mesmo, certo? Então vai ficar o seguinte, R ao quadrado H sobre 2 menos mR à quarta sobre 4. Isso aqui dθ. Ok? Beleza. Isso aqui é uma constante em relação a θ, então poderia jogar para fora, mas vamos deixar ele aí. A integral de dθ é θ. Então vai ficar o seguinte, R ao quadrado H sobre 2 menos mR à quarta sobre 4 vezes θ. Isso daqui está variando de 0 a 2π. Então, tá, no lugar do θ vamos colocar 2π. Vai ficar assim, ó, 2π que multiplica R ao quadrado H sobre 2 menos mR à quarta sobre 4, né? Menos o mínimo, né? Aplicado em 0. Só que se a gente jogar o 0 no lugar do θ, 0 vezes aqui vai zerar. Então nem preciso fazer. Veja bem, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa diferença de frações e colocar no mesmo denominador. Como é que eu vou fazer isso? Pegar essa primeira fração e multiplicar embaixo e em cima por 2. Então vai ficar assim, 2π que multiplica 2r ao quadrado h sobre 4, certo? Menos, e essa segunda fração só repito ela, mr à quarta sobre 4. Ok, note o seguinte, que eu tenho aqui tanto num termo quanto no outro o r ao quadrado sobre 4. Alguém consegue enxergar esse r ao quadrado sobre 4? Nós temos 1/4 em evidência e o r ao quadrado também podemos pôr em evidência. 1/4 de r ao quadrado. Nós podemos jogar esse r ao quadrado sobre 4 para fora, colocando em evidência. O que eu quero dizer? Veja, 2π r ao quadrado sobre 4 que multiplica. O que sobrou aqui dentro? 2h menos... Veja só que eu tenho aqui r ao quadrado
r à quarta dividido por r ao quadrado dá r ao quadrado. Então ficou aqui mr ao quadrado, né? Porque o 4 saiu para fora e o r ao quadrado também saiu, então r à quarta sobre r ao quadrado ficou r ao quadrado, certo? Veja só, veja o seguinte, que nós estamos falando de um raio dessa circunferência aqui, que é quando z é igual a zero. Note isso, viu, senhores? Z é igual a zero. Significa o seguinte, que essa expressão aqui, quando o raio é máximo, vale zero. Significa que h menos mr ao quadrado é igual a zero. Certo? Então, h é igual a mr ao quadrado. Beleza? Então tá. Fazendo isso, nós podemos substituir o mr ao quadrado por h. Certo? Então, isso aqui, ó, nós vamos substituir por h. Então, vai ficar o seguinte. Esse 2π sobre 4, podemos simplificar, fica πr ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar πr ao quadrado sobre 2, que multiplica 2h menos, no lugar do mr ao quadrado, vamos colocar h. 2h menos h dá 1h. Então, o nosso volume do bico de paraboloide será πr ao quadrado h sobre 2. Esse é o volume do qual vocês podem dispor, a fórmula, né? Que vocês podem dispor para estar calculando este sólido aqui que corresponde a um bico de paraboloide. Isso aqui, gente, pode muito bem ser um bico de avião, né? Porque o bico de avião tem esse formato aqui, semelhante a isso. Então, para calcular a quantidade de material aqui, pode ser calculado o volume utilizando essa fórmula aqui, conhecendo o raio e a altura correspondente desse bico. Então é isso aí, meus caros. Até o próximo vídeo.